Josué, capítulo 12. Se você perdeu algumas das nossas pregações em Josué, você pode ir no nosso canal no YouTube e então lá se inscrever no canal da igreja, acionar o sininho, e toda segunda-feira, você que já fez isso, recebe lá no seu celular a pregação do domingo. Agora nós não estamos mais com a transmissão online ao vivo, porque nós todos temos que estar aqui de forma presencial durante o culto. E nós não queremos incentivar que você fique em casa. Mas é claro que você pode acessar as nossas pregações no nosso canal do YouTube. Então, sempre às segundas-feiras, logo pela manhã, né, Rafa? 10 horas? 8 horas da manhã, já recebe lá a pregação. Esta pregação estará disponível a partir das 8 horas da manhã. Se inscreve no nosso canal no YouTube e bota lá o sininho para você receber as notificações. Josué, capítulo 12. Nós vamos ler, então, este capítulo com atenção. Convido você a colocar os seus olhos aí na sua Bíblia. Não é a hora de estar nas redes sociais, meus irmãos e adolescentes desta igreja. Por favor, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 12. E diz assim então a palavra do nosso Deus: são estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o Oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Asnarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos jesuítas e dos maacatitas, e metade de Gileade, limite de Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Rio, até ao monte Alac, que só descer, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmuth, outro. O de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapuá, outro. O rei de Éfter, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazarão, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Simon-Meron, outro. O de Axaf, outro. O rei de Tanak, outro. O de Egito, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joqueneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirsa, outro. Ao todo, 31 reis. É até estranho, né, fazer esse tipo de leitura aqui. Dizer isso. Bom,
um dia especial, Thanksgiving. A Manu deve saber, né? Dá uma aula para nós. Thanksgiving é um dia de ação de graças, né? Um feriado nacional celebrado lá nos Estados Unidos, em algumas regiões. Aqui no Brasil também, lá no Palavra da Vida, né? Fundado por americanos, quando a gente estava no seminário tinha o Thanksgiving, a gente então celebrava isso, um grande café da manhã, muito especial ali. É um tempo separado para dar graças ao Senhor. E é claro que isso deveria ser um hábito diário nas nossas vidas. Ter um coração grato às bênçãos que Deus dá deveria ocorrer nas nossas vidas diariamente, né? Mas não deixa de ser interessante ter um dia especial como o Thanksgiving, para que todo mundo tenha essa disposição do coração de render graças por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. É interessante, é uma coisa interessante a se imitar, talvez. A gente imita tanta coisa nos Estados Unidos, talvez aqui seja uma coisa boa a ser imitada. Então, não deixa de ser interessante ter um dia especial para enfatizar ainda mais as razões para exaltarmos a Deus. Talvez, e aí já fica aqui até uma indicação de aplicação já de cara para cada um de nós, talvez reservar uma caixinha aí, uma caixa, que ao longo do ano você vá colocando ali as bênçãos, as respostas de oração que o Senhor dá para você, cada membro da família, durante todo o ano, começando ali em janeiro. O Senhor respondeu isso. Do menor ao maior da casa, vai botando nessa caixinha, para que quem sabe lá no Natal ou em alguma outra data, toda a família reunida, você tem esse momento. Vamos ver aqui. Aí você vai vendo tudo que o Senhor fez em cada membro da família. Talvez ele possa ser uma boa prática para a gente exercitar esse coração grato, para a gente ver tudo que Deus fez em prol da nossa própria família e na individualidade de cada um de nós. Então, um memorial de ação de graças pode nos ajudar a colocar em prática o ter um coração agradecido e contentado no Senhor. Pastor, mas isso aqui tem a ver, isso aqui um texto que a gente acabou de ler, né? Calma, você vai entender. O capítulo 12 aqui de Josué, ele retrata um resumo das iniciativas de conquista, da conquista por parte de Israel diante dos cananitas, né? da terra prometida pelo próprio Deus. Então, é possível perceber aqui, nesse capítulo que a gente acabou de ler, que os inimigos de Israel, eles não conseguiram prevalecer diante de Israel. Na verdade, eles não conseguiram prevalecer diante do Deus vivo. E assim, o capítulo 12, quando visto desse modo, ele apresenta uma lista que não deixa de ser um cântico de louvor e de honra ao Senhor. Uma lista que aponta para motivos de gratidão. Por quê? Porque Deus foi exaltado diante de cada rei pagão derrotado. Cada um desses nomes aqui que nós fomos lendo, desses reis, foram reis derrotados por Israel com a intervenção do Senhor. Israel deixou registrado então as suas vitórias. Nós acabamos de ler um resumo das vitórias de Israel. E nós, como cristãos, nós somos exortados a trazer à memória a vitória assegurada por Cristo Jesus. Nós fizemos isso mesmo, diante dessa mesa, da Santa Ceia do Senhor. Então é quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo e entendemos que somente Ele pode satisfazer os anseios do nosso coração, que a vitória garantida por Ele na cruz em nosso favor passa a fazer sentido e a nos ser de fato suficiente. É claro que quando nós lemos um texto como esse que nós acabamos de ler, ele nos parece seco, meio distante. E eu, quando chegou nesse texto, como é que eu vou garimpar esse texto? O que vai sair aqui desse texto? Porque uma lista com nomes realmente parece algo seco, meio distante. Sabe quando você está no cemitério
e levando até um querido seu, mas no percurso você vai passando por várias lápides e você não vai lendo o nome assim, aquele nome por nome, com a data ali do nascimento, da morte, os nomes mais estranhos, outros até engraçados, mas nós vamos passando ali por aquelas lápides e um monte de gente que a gente não conhece, um monte de nome que a gente não conhece. A sensação desse capítulo pode ser um pouco assim. Nós vamos lendo um bando de nome de gente que a gente faz ideia de quem seja, tudo morto, tudo gente morta que a gente não conhece. Então, nome após nome, pessoas desconhecidas, um certo assombro da nossa parte, porque ali no contexto do cemitério a morte está estampada na nossa cara, né? Mas ao mesmo tempo um certo estranhamento distante. Estamos pranteando por causa daqueles nomes ali, né? Então, quando a gente lê um texto como esse, eu reconheço, ele parece seco, distante, parece um bando de lápide de gente desconhecida, que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e na sua vida, mas se nós estivermos um pouquinho mais atentos num texto como esse que nós acabamos de ler, nós vamos perceber, até mesmo um texto como esse, a doce voz de Deus nos apontando para quem Ele é e para o que Ele faz, e no fim das contas, para a grande esperança que se encontra em Cristo Jesus e no Evangelho, ecoando em todo lugar das Escrituras, inclusive nesse texto que nós acabamos de ler. Nós não estamos diante de um texto morto, mas diante de cada nome, diante de cada rei derrotado aqui que nós lemos aqui, o eco da mão poderosa de Deus agindo na história. Se tem algo que Josué nos ensina, é a respeito da soberania do nosso Deus e de como Ele coloca as suas próprias mãos e vai tecendo a história de acordo com o seu propósito soberano, de acordo com o seu plano soberano, apontando de alguma forma para a vitória final, com o triunfo de Cristo na cruz. Então é por isso que esse texto, ele não é um texto morto, com um bando de nome desconhecido, porque por trás de cada vitória do Senhor aqui, nós temos um vislumbre da vitória de Cristo Jesus na cruz, mas a vitória final, o retorno do Senhor Jesus Cristo, o dia em que todo joelho se dobrará e todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está por trás do texto que nós acabamos de ler, de um texto como o de hoje. Agora, é claro que se faz necessário, mais uma vez, resgatar o motivo pelo qual todas essas batalhas foram relatadas até aqui. Então, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 11, o detalhamento, às vezes maior de uma batalha que outra, e agora nós chegamos na metade do livro de Josué, se a gente for pensar na questão dos seus capítulos, e nós temos um resumo dessas batalhas, e o motivo é que Deus está revelando o seu poder, revelando a sua soberania. Deus está revelando quem Ele é, e Ele está revelando, meus irmãos, que Ele é um Deus de promessas e que Ele não falha nas suas promessas. Ele não falha. Então, sendo assim, a ideia central da nossa mensagem nessa noite é que com o Senhor a vitória ela é garantida. Cristo Jesus, Ele já venceu. No capítulo 12, nós temos sim um sumário, um resumo de todas as conquistas em Canaã, que são um lembrete do poder e da glória de Deus nas nossas próprias vidas. Então eu queria convidar você a olhar para este texto tendo isso em mente. Então não se trata, e tem tantos outros textos que tem lista atrás de lista, E até a gente está fazendo a leitura anual aí da nossa Bíblia, e às vezes a gente vê esses textos que são maçantes, até entediantes de certa forma, mas se você lembrar que por trás disso, nós temos ali a voz do próprio Deus sussurrando: olha, sou eu que dou essa vitória, eu que estou contando essa história, por trás dessa vitória, lembre-se dessa vitória maior, que culmina em Cristo Jesus na cruz, e no seu retorno
estar com Ele para todo sempre, novos céus e nova terra, sem pranto, sem choro, e sim, mas ter que lutar contra a nossa própria carne, porque é difícil essa batalha que nós enfrentamos contra a nossa própria carne, dia após dia, esse pecado que tão de perto nos assedia, não é verdade? Mas nesse texto hoje o Senhor está sussurrando para mim e para você: eu venci, eu dei a vitória para Moisés, eu dei a vitória para Josué, para Israel, eu cuido do meu povo, eu continuo cuidando da igreja, da minha igreja, eu tenho um plano, com o Senhor a vitória é garantida. Os 31 reis que são citados, no último versículo, apontados como sendo derrotados por Josué, eles revelam, meus irmãos, a complexidade política e geográfica ali daquela região. Há um monte de cidades-estado ali. Cada rei tem uma autonomia, uma certa autonomia, porque eles governavam de forma local apenas. Então, cada uma dessas respectivas cidades e estado é governada por um desses reis, e esse fato facilitou a tarefa de Israel, porque teria sido muito mais complicado se eles tivessem se deparado com um reinado consolidado, um grande império, por exemplo. Mas ali, cidade após cidade, com esses reis nessas cidades e estados, então se tornou mais fácil, entre aspas, embora a gente tenha visto que em alguns momentos eles fazem aquelas coalizões junto às forças dessas cidades e estados para tentar dificultar, mas ainda assim o Senhor vai lá e já vence 5 reis numa tomada só, e nós vemos Deus intervindo ali. Mas esse memorial escrito da derrota desses 31 reis certamente serviu de evidência inquestionável para a fé do próprio Josué e de todo Israel. Eles estão trazendo à memória os feitos do Senhor aqui, nesse resumo do capítulo 12. Então esta revisão, este resumo da fidelidade de Deus foi planejado pelo autor de Josué, de forma estratégica aqui, apontando: olha, esse Deus é um Deus digno de total confiança. Olha o que ele fez. E o objetivo é aumentar a confiança de Israel no seu futuro. Esse Deus é digno de confiança. Ele deu a vitória por meio de Moisés e também por meio de Josué. O Deus vivo é digno de total confiança. E aí então nós temos este capítulo 12, que parece ser terra seca, mas no fim das contas é um grande memorial que reflete o caráter do Senhor. Conhecer o Deus vivo é a resposta que você está precisando aí para os anseios do seu coração. Sem conhecer o Deus vivo, de fato, em intimidade, nada mais vai fazer sentido. O valor de um texto como esse para nós também consiste nisso. Olhamos e percebemos a fidelidade do Senhor. Do Senhor, que é aquele que dá a vitória, utilizando-se dos seus meios. E os seus meios, inclusive, no caso aqui, são homens, são uma liderança, Moisés e Josué. Então, há uma revisão das vitórias no capítulo 12, e essa revisão tem esse propósito. Nosso Deus é digno de confiança. Como que se dá essa revisão tão planejada aqui? Perceba que há, todo o capítulo, um paralelo. O autor faz um paralelo entre Moisés e Josué. Nos primeiros 6 versículos, ele se volta para Moisés. Então, os primeiros 6 versículos vão apresentar as vitórias na Transjordânia, sob a liderança de Moisés. E os demais versículos, do versículo 7 até o versículo 24, vão ser apresentadas ali as vitórias em Canaã, sob a liderança de Josué. A recapitulação, então, dessas vitórias também serve como um prelúdio para o que Deus vai
vai começar a fazer a distribuição ali da terra. Né? Ainda que essa distribuição, meus irmãos, ela se dê a título de declaração de propriedade. Eu explico por quê. Essa declaração de propriedade acontece aqui. Porque algumas das nações, como em breve nós vamos ver no capítulo 13, elas ainda continuaram vivendo entre eles. Elas ainda continuaram ali. E o que será motivo de laço para Israel? Uma vez que Israel vai fazer o quê? Ela vai se deixar corromper por essas nações. Ela vai se aparentar com esse povo que deveria ter sido exterminado, que deveria ter sido... Mas até mesmo neste momento aqui, onde há o relato desta declaração de posse da terra, a palavra de Deus vai nos deixar claro que nações pagãs estavam ali, vizinhas, inseridas, e não era para estar ali. E aí então, se depois a gente até vai conseguir ver isso, quando chegar lá nos capítulos, mas se depois você dar uma olhadinha, lá no fim da vida de Josué, quando ele já está velho, inclusive ele vai falar: olha, se vocês se voltarem para o Senhor e não fizerem aliança com esses povos, né? Na verdade, se vocês fizerem aliança com esses povos, se vocês se aparentarem com esses povos, eu vou dizer uma coisa para vocês, cuidado com isso, eu não vou tirar esses povos do meio de vocês, e os deuses falsos deles servirão de laço para vocês. E adivinha o que Israel vai fazer? Eles vão entregar os seus filhos em casamento com aqueles povos pagãos. Vai servir de laço. Tanto é que quando nós olhamos para Juízes, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ficar sabendo que Israel faz aliança com os moradores dessa terra, e a consequência está escrito em Juízes 2:3: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Então, apesar das consequências fruto da infidelidade de Israel, eu abri esse parênteses, mas eu estou fechando ele, isso não diminui em nada a ênfase no capítulo 12, que destaca a fidelidade do Senhor. O Senhor foi fiel. O Senhor capacitou Israel a vencer aqueles reis. O Senhor deu quase que aqui, ó, toma aqui a documentação da posse aqui. Apesar deste porém fruto da infidelidade de Israel, que vai trazer laço, que vai trazer, portanto, inclusive até uma possessão dessa terra parcial. Em virtude disso, nesse sentido, ela se torna parcial. Em virtude disso. Então, apesar dessas consequências, em nada diminui o que nós estamos vendo no capítulo 12. O que nós estamos vendo no capítulo 12? O Senhor é fiel. Ele capacitou Moisés e Israel para o combate contra aqueles reis pagãos. Aqueles reis alistados foram mortos. O Senhor demonstrou a sua soberania sobre aqueles reis e, consequentemente, sobre aqueles deuses, falsos deuses que eles adoraram. O nome do Senhor foi glorificado nesse sentido. Então, tendo isso em mente, cabe olhar rapidamente para alguns destaques desse texto. Como é um texto de resumo e de recapitulação, eu vou fazer aqui algumas breves recapitulações, muito breves, conforme alguns destaques do texto. Então, primeiro, nós vamos olhar para essa primeira perícope aqui, os versículos 1 ao 6. Que trata das vitórias na Transjordânia, antes deles terem atravessado o Rio Jordão. Lembra? Depois nós vamos lembrar. Porque Deus quis lembrá-los, então nós também temos que ser lembrados. E aqui então, sob a liderança de Moisés ainda. Então, há um destaque para as terras que foram obtidas antes deles terem atravessado o Jordão. E aí, a derrota do rei dos amorreus, Seom. Inclusive, nós lemos no Salmo 136, no início desse culto, uma referência da intervenção de Deus sobre Seom e sobre Og. Não sei se vocês notaram. O quanto foi marcante o que Deus fez por meio de Moisés, a ponto deles cantarem a respeito disso, celebrarem ao Senhor. Quando o Senhor exterminou Seom e Og, isso revelou as suas misericórdias e ficam para sempre. A intervenção de Deus ali. Então, essas conquistas, por que elas são importantes de serem destacadas aqui? Essas conquistas de Moisés, elas são importantes porque essas terras elas foram destinadas às tribos de Ruben, Gade e
e metade da tribo de Manassés. E esse território serviu, não deixou de servir de base, ajudou a apoiar as futuras conquistas que seriam realizadas na terra prometida. Então, mais uma vez, eu consigo olhar para isso e ver Moisés sendo utilizado por Deus como esse instrumento de bênção sobre a vida de toda a nação e para o cumprimento dos propósitos de Deus. Então, Seom, rei dos amorreus, é aquele que é relatado lá em Números 21. Lá em Números 21. Ele também é mencionado em Deuteronômio capítulo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 2, a partir do verso 26. Aqui, mas também em Números 21, nós temos um relato de Seom. Quem é esse homem? O que ele fez? O que levou Moisés a combater contra esse homem? Então, ali em Deuteronômio capítulo 2, a partir do versículo 26, nós vemos assim: Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavra de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu como, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinar o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Na semana passada, nós falamos sobre o modo como Deus molda os corações, não lembram disso? Conforme o seu propósito perfeito, Ele endurece o que Ele quer. Ele endurece os corações. E aqui, Moisés, quando ele está escrevendo o Deuteronômio, preparando Israel ali para a entrada da terra, ele faz esse destaque: olha, Seom não nos deixou passar porque o Senhor estava endurecendo o coração dele, porque na verdade o Senhor desejava nos entregar aquele pedacinho da terra ali, que nos serviria de base, de suporte para os outros passos que a gente ainda deveria dar. Então, Seom não apenas não deixou passar a nação de Israel pelo seu país, ele negou, talvez por medo, não sabemos, como ele reuniu todo o seu povo, ele saiu ao encontro de Israel no deserto e lutou contra Israel. Entretanto, Israel o feriu a espada. Então, Seom é esse exemplo de falta de integridade, talvez aqui nessa nossa retrospectiva, de mesquinharia, claro, mas também pagão, mas que não deixou de servir aos propósitos soberanos do Senhor. É interessante como Deus escreve a história. Ninguém está no poder por acaso, acha que está governando e reinando, mas está cumprindo os propósitos soberanos de Deus. O versículo 6, volta lá para Josué. O versículo 6 de Josué, ele vai concentrar a atenção na distribuição do território conquistado, que pertencia a Seom e a Og, certo? Então, nos versículos 6 lá de Josué, capítulo 12, ele vai concentrar essa atenção no território ali conquistado e agora destinado para os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E mais uma vez Moisés ele é destacado como o servo do Senhor, talvez até para indicar aqui ou legitimar o trato que foi realizado entre Moisés e as tribos de Ruben, de Gad e de Manassés. Então é quase que lembrando: olha, esse território aqui, esses reis foram derrotados e esse território foi entregue para essas tribos. E quem fez isso? O servo do Senhor, aquele que Deus dirigiu. Então isso daqui está garantido, está legitimado, não foi feito de qualquer jeito, né? E esse episódio, os irmãos devem lembrar, está lá em Números 32. Os filhos de Ruben e de Gad, eles tinham gado, eles criavam gado, e em muitíssima quantidade. Então, eles olham para essas terras que pertenciam a Seom, que pertenciam a Og, eles olham para aquelas terras propícias
Então eles chegam até Moisés e eles pedem: Moisés, você está vendo que a gente tem muito gado? Deixa a gente ficar aqui, que a gente não atravesse o Jordão. E aí eles são repreendidos por Moisés. Como assim? Se isso acontecer, todo Israel vai ficar desanimado. Então isso não pode, vocês estão doidos. Se vocês fizerem isso, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Mas eles argumentam com Moisés, negociam com eles, não deixam então que as nossas mulheres, filhos e o gado permaneçam aqui nessa terra, e nós, homens de guerra valentes, vamos pegar as armas e vamos ser os primeiros a ir à frente desse exército, encorajando o povo. E aí então Moisés olha para isso e fala: bom, sendo assim, que assim seja. E aí então Moisés garante aos filhos de Gad, de Rúben e para meia tribo de Manassés o reino que antes pertencia a Seom e a Og, aquelas terras ali. Então as tribos de Gad, de Rúben e de Manassés, poderíamos colocar aqui, pulam no nosso texto como um exemplo de integridade e de generosidade, talvez contrastando com aquele exemplo que eu falei de Seom, com as minhas terras não vai passar, mesquinharia e falta de integridade ali também. Irmãos, tenha em mente que nós estamos olhando então para o diário de um general vitorioso, que é Josué. E ele está fazendo essa recapitulação, lembrando dos grandes feitos do Senhor, destes marcos ali. Ele está olhando para a história e deixando claro que com o Senhor a vitória é garantida. Com o Senhor a vitória é garantida. E no caso, esses primeiros 6 versículos, então, eles ajudam a estabelecer o contexto histórico e geográfico ali das vitórias que foram realizadas sob o comando de Moisés, antes deles terem entrado na terra prometida. E essas vitórias ajudaram a pavimentar o caminho para as futuras conquistas. Então era importante trazer isso para a memória, colocar isso nesse diário de bordo aqui. Era necessário. Então, e não só por isso, e aqui eu queria deixar uma aplicação que eu acho que faz sentido. Ao olharmos para os feitos do Senhor, considerar o passado e reconhecer Deus, ou como Deus usou a vida de homens e mulheres para que fosse possível o desenvolvimento da obra de Deus, ou até mesmo o desenvolvimento da nossa própria vida, é uma das aplicações que eu acredito que são pertinentes quando a gente olha do porquê que ele está fazendo esse memorial e faz questão de citar Moisés e olhar para esse passado, né? Ele não esquece do princípio, ele não esquece de Moisés, ele não esquece do passado, só porque as coisas elas estão sendo consolidadas com Josué. Ele faz questão de olhar para o passado, né? E de honrar Moisés e de reconhecer os feitos do Senhor pela vida daquele homem. Então, no bom exercício da gratidão, olhar para o passado e ver como Deus usou a vida de outros é um passo de humildade que se faz necessário. E os filhos devem ter um coração grato por ter pais e mães tementes a Deus, que te conduziram até o Evangelho, a uma vida de temor ao Senhor. Se você teve o privilégio de ter uma vida, então, uma família já de longa geração, ir olhando para trás e glorificando a Deus pelos grandes feitos do Senhor. Tudo inicia com Moisés, o servo do Senhor, e tem procedimento, um vitorioso Josué. É claro, o passado é importante, mas nós não podemos ficar presos no passado. O presente precisa ser valorizado. E eu e você, nós temos essa tendência de idealizar o passado e esquecer do presente. Deus fez grandes coisas no passado, na sua vida, na vida desta igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos bendizer ao Senhor. Vamos lembrar que isso sim aponta também, inclusive, para essa outra grande vitória do Senhor. Mas Ele também é um Deus que está agindo hoje, fazendo grandes coisas hoje. Se você pode olhar para trás e ver o poder de Deus, então é aí que você encontra respaldo
para sair daqui hoje encorajado na viva esperança desse Deus vivo, que agiu no passado e que continua sendo o mesmo Deus, e que age hoje, e que o que prometeu vai cumprir, inclusive o seu retorno, até que ele venha e ele volta. Dos versículos 7 a 24, nós temos as vitórias em Canaã, e agora sobre a liderança de Josué. O presente ali daquele povo. Para nós, tudo isso aqui já é passado, né? Mas havia um presente daquele povo ali. Do mesmo modo como Moisés, e aí olha o paralelo que eu falei, o paralelo entre Moisés e Josué. Do mesmo modo como Moisés e Israel derrotaram os reis da Transjordânia, assim também Josué e Israel derrotaram os reis do outro lado do Jordão. E esse paralelo então de Moisés com Josué quer deixar claro mais uma vez que a liderança de Josué, assim como a de Moisés, é no fim das contas proveniente do próprio Deus. É o próprio Deus que está liderando. Por quê? Porque segue os mesmos moldes, segue as mesmas diretrizes, o mesmo sistema. Então, dos versos 7 a 24, nós temos a relação dos reis que foram derrotados além do Jordão. E esses reis foram divididos em dois grupos: os reis do sul de Canaã e os reis do norte. Dos versículos 9 ao 16, você vai ver aí a relação dos reis do sul de Canaã. E aí eles vão somar 16. Eu não vou falar todos os nomes aqui, mas eles estão listados ali. Os primeiros, referentes aos reis do sul, são 16. Dos versos 17 ao 24, nós temos a relação dos reis do lado norte de Canaã, que somam 15 reis. E aí então isso totaliza 31 reis. Então há uma distinção, né, da frente de batalha da região sul da frente de batalha da região norte. Você deve lembrar que tanto o norte quanto o sul se organizaram para tentar, fizeram coalizões para tentar destruir Israel. Como já mencionado, esses reis, eles não tinham um governo centralizado, que tornou a tarefa da conquista um pouco mais fácil. Seria muito mais difícil derrotar um reino consolidado. Mas Deus foi dando rei após rei. E aí, claro, tinha todo um trabalho a ser feito, né? É como se tivesse matado o rei de Taguatinga, mas ainda os moradores de Taguatinga, eles estão ali, em muitas dessas cidades foi assim. E aí o trabalho foi sendo mal feito, porque ao invés de expulsarem e exterminarem aquele povo, o que eles fizeram? Cadê as filhas do rei de Taguatinga? Deram elas em casa, casaram os filhos dele com elas. Aí a confusão foi feita. Aí o problema foi tremendo, que acabou levando, com o passar dos anos, inclusive Israel para o exílio. E é por isso que aí sim há uma discussão teológica. Nós podemos conviver com isso, mas há uma distinção teológica. E no meu entendimento, haverá um dia que essa terra prometida, ela será de fato habitada por Israel, pelo povo de Deus. Há discussões teológicas em relação a isso, mas nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Podemos andar em unidade apesar das discussões teológicas. Mas olhar para o capítulo 2 deve nos lembrar da grande vitória, da grandeza da vitória de Israel sobre os reis da terra. E isso foi de fato um fato. Então, a fidelidade de Deus por garantir a vitória deve encher o nosso coração de gratidão, porque a vitória se deu apesar de Israel. A vitória naquele tempo e espaço ali, apesar da constatação da infidelidade de Israel logo a seguir, aponta para a certeza de uma vitória final que está garantida em Cristo Jesus para os seus filhos, apesar de nós, apesar das nossas más escolhas, ainda que salvos. Então, irmãos, olhar para esse memorial de vitórias deve levar o nosso pensamento para o fato de que o Senhor venceu a principal das vitórias na cruz do Calvário. Ele venceu a nossa batalha em nosso lugar. Israel enfrentou batalhas literalmente. Eu e você enfrentamos uma batalha de ordem espiritual contra as forças do mal, com os olhos do Senhor. Nós podemos e devemos orar para que Ele
nos fortaleça nessa batalha, que nos ajude a permanecer firmes na nossa fé. Então Josué 12 é um lembrete do poder e da glória de Deus em nossas vidas. E o exercício de um coração grato exige que nós, no olhar para o passado, consideramos os feitos do Senhor. Ele não mudou. A sua fidelidade no passado deve nos encorajar a crer que as suas promessas irão se cumprir no futuro. Então, esse texto que parece terra árida e deserto, ecoa e sussurra em nossos ouvidos a vitória do nosso Deus. É com os olhos nisso, irmãos, que você deve fortalecer o seu coração em Cristo Jesus, no que Ele fez. Não deposite a sua confiança em homens, em carros, na força do seu próprio braço, que aí a derrota é certa. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, pelo qual nós temos a vitória. Então, leia novamente esse texto quando você chegar em casa, com esta perspectiva, e perceba a voz do Espírito Santo de Deus, querendo trazer à nossa memória o fato que Jesus venceu, que Ele voltará e nos tirará desse campo de batalha que a gente está inserido uma vez por todas. Amém, meus irmãos? Palavra do nosso Deus. As listas estranhas de nomes. Será que Deus deseja falar ao nosso coração? Sim. Eu creio que sim. É palavra do Senhor. Bondoso Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, e eu clamo para que o teu Espírito Santo cumpra com um propósito que vem dessa palavra no coração de cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite. Eu clamo, Deus, para que as aplicações, para o que cada um está passando aqui, as suas angústias, ansiedades, tristezas, que possam encontrar uma aplicação verdadeira e derradeira do fato de que o Senhor deve ser a fonte de consolo, de renovo, de sustentação para as nossas vidas. Porque o Senhor fez grandes coisas quando olhamos para o passado, e o Senhor ainda há de fazer no futuro, cumprindo com as suas doces promessas. A maior delas é o teu retorno, Senhor. Quando vamos te ver face a face, quando vamos nos encontrar com os queridos que agora dormem, que doce esperança é essa que o teu Evangelho nos promete, consolo para as nossas vidas. Senhor Jesus, enquanto o Senhor não nos for suficiente, nada vai nos bastar. Então, Deus, endireita as nossas vidas, nos ajude a encontrar satisfação numa palavra como essa, que simplesmente aponta para quem o Senhor é, Deus de promessas, um Deus digno de total confiança, que promete e que cumpre. Estas verdades aqueçam os nossos corações, nos conduzam ao arrependimento de toda a incredulidade. Por favor, Senhor, oramos, amando em nome de Jesus.